Você deve ter visto nas últimas horas aí as notícias que aconteceram aqui no país. Se você não ouviu falar ainda, eu vou te contar. Mas ontem à noite, lá em Porto Alegre, no supermercado Carrefour, um homem negro de 40 anos de idade, chamado João Alberto Silveira Freitas, conhecido como Betão, foi morto por 2 seguranças, literalmente espancado. Isso na frente de todo mundo. Não é que levaram ele para uma salinha escondida, não é que fizeram isso lá nos fundos do supermercado. Não, foi na frente de todo mundo, com as pessoas filmando, inclusive. O caso aconteceu porque uma funcionária do supermercado se desentendeu com o Betão e chamou o segurança. E os seguranças acharam que então era justo surrar esse cara até ele morrer. Não é a primeira vez que acontece um caso como esse no Carrefour. Em agosto desse ano, ainda em Pernambuco, um funcionário do Carrefour morreu durante o expediente e eles acharam que era uma boa ideia, para não interromper o serviço, não interromper o trabalho do supermercado, colocar o corpo debaixo de uns guarda-sóis da Heineken e deixar o corpo lá escondidinho, ou pelo menos coberto, minimamente coberto, para as pessoas poderem continuar comprando à vontade sem se sentir constrangidas pelo fato de ter um defunto no chão. E toda vez que acontece algo parecido com isso, quando uma pessoa morre, ou pior, ela é morta, ou a sua morte é tratada dessa forma, dentro de um espaço como esse, dentro de um templo do capital, um grande supermercado, um shopping center, isso me traz uma imagem quase como uma perspectiva religiosa, como um sacrifício, porque no fim das contas se define uma certa prioridade de valores aqui. Primeiro que claramente a propriedade privada é um valor mais importante do que a própria vida. Porque afinal, por que tem um segurança no supermercado? Por que fica ali uma equipe de pessoas pronta para se envolver numa situação, inclusive, de violência física com outra pessoa? É porque ela está ali para proteger os produtos do supermercado, para que ninguém roube, né? Ou seja, um produto, ou seja, o dinheiro, ou seja, a prioridade máxima num espaço como esse é a propriedade privada, os bens do dono do supermercado que estão ali sendo protegidos pela sua equipe de segurança. Mas isso é assim em tudo, né? Afinal, a polícia existe para nada mais do que proteger a propriedade privada, para que ninguém roube o seu carro, ninguém roube o seu celular. Não que a polícia impeça isso, né? Mas a princípio é para esse tipo de coisa, né? Ou seja, o bem mais defendido pela sociedade, pelo Estado, pelos aparatos da sociedade, não é a vida do ser humano, mas é a propriedade privada. A propriedade privada é, no fim das contas, o ponto máximo de cuidado, de proteção de qualquer um. Tanto que se uma pessoa, como no caso do Carrefour, tem a suspeita de que ela possa estar quebrando as regras e quebrando a lógica e subvertendo a ordem da propriedade privada, ela pode ser julgada no mesmo momento e condenada a uma surra, uma execução, sem que haja nenhum direito de defesa, de nada. Quase como numa religião, se ela tivesse blasfemado contra Deus, nada justifica essa blasfêmia, nada justifica essa quebra da ordem natural das coisas. E se a propriedade privada é a maior prioridade a ser defendida na nossa sociedade, a nossa vida, a vida das pessoas, dos seres humanos, não passa de um subproduto da propriedade privada. Um subproduto a serviço do capital, que é o objetivo final da conservação dessa propriedade privada. Ou seja, o ser humano importa como força de trabalho a serviço desse capital. E quanto mais distante do capital você estiver, quanto mais distante do capital eu estiver, ou as pessoas estiverem, menos a sua vida realmente importa. E mais, ela é vista apenas como uma ferramenta, como se fosse um trator, como se fosse um arado, como se fosse uma enxada, medido tão somente pela quantidade de capital que ela pode gerar, não para ela mesma, mas para o dono da propriedade privada.
pro dono do Carrefour, pro dono da Havan, pro dono da Ambev, pro dono de o que você quiser imaginar aí. E esse cara que foi espancado no Carrefour ontem, como é de se imaginar, é um homem negro, né? Porque historicamente, nesse país, e no Ocidente, as pessoas negras, elas são sem máscara alguma tratadas simplesmente como força de trabalho. Ou seja, se é para você estar vivo, que você esteja trabalhando, que você esteja a serviço do capital dos outros. E se você for um ruído, se você despertar qualquer tipo de desconfiança na composição dessa ordem das coisas, você pode ser morto sem problema algum. Historicamente, negros foram trazidos para esse país para trabalhar como escravos, fizeram isso por séculos. Quando foram libertos não para viver uma vida livre, mas inclusive para facilitar ainda mais o trabalho dos grandes donos da propriedade privada, que agora podiam ter não escravos, que tinham que ter custo ainda com alimentação, com casa, com coisa e tal, mas depois pode dar um trabalho de miséria e essa gente vai trabalhar na favela e tem uma polícia lá pronta para atirar em quem for preciso quando eles esboçarem o mínimo de reação. Mas agora não sob a ditadura da escravidão, mas agora sob a lei e sob a democracia liberal. Eu não sei você, mas eu me pergunto também quem são esses seguranças que fazem uma coisa dessas. Pessoas que trabalham com segurança geralmente são pessoas que ganham pouco, que não são ricas, inclusive geralmente são pobres. Grande parte delas é negra e é contratada para usar o seu corpo como ferramenta de força contra outras pessoas que são iguais a elas. Porque o segurança não está lá protegendo o seu próprio capital, a sua própria propriedade privada, ou o seu salário gigantesco que faz valer a pena ele se meter numa merda dessas. Não, ele está lá defendendo o capital do senhor Carrefour. Por quê? Como essa lógica se aplica? Voltando ao assunto inicial, eu só posso conceber e tentar entender isso tudo a partir de uma perspectiva quase que religiosa, de uma crença, de uma fé absoluta no capital, no Deus da propriedade privada, que te faz acreditar que vale a pena qualquer coisa em troca do seu salário, da sua função atribuída por essa pessoa, que humildemente lhe deu a possibilidade de um emprego. E você é capaz de comprar toda a narrativa de racismo, de preconceito contra os pobres, mesmo você sendo para fazer parte dessa novela, dessa ficção, desse culto. Você pode achar essa ideia meio radical, afinal hoje chamam Boulos de radical, mas não acham que o fato de um cara como Aécio, que queria dizer que tinha que matar o seu primo para que ele não contasse nada para as pessoas sobre os seus planos, isso não é radical, isso é centro, né? Mas não existe possibilidade de uma sociedade mais justa, inclusive não há possibilidade do fim do racismo, enquanto não se falar sobre as relações com a propriedade privada e com o capital. Porque é óbvio que os seguranças que mataram esse cara vão presos agora. E é óbvio que o Carrefour vai fazer uma notinha de explicação, pedindo desculpa, dizendo que é um absurdo que aconteça isso. Mas o dono do Carrefour vai continuar lá no iate dele, sem nem saber o que aconteceu aqui. Todo preço pago por esse tipo de absurdo é pago aqui embaixo, aqui no chão. Não está na hora de começar a botar fogo nos templos aí? Nos templos do capital? Esses grandes espaços onde as multidões vão lá para gastar o seu dinheiro e oferecer o seu dinheiro em sacrifício ao Deus da propriedade privada, onde a pessoa é morta e a morte dessa pessoa serve para fortificar ainda mais a imagem de poder desse Deus. Todos nós temos uma expectativa que a morte do João Alberto sirva para despertar alguma coisa nesse país. Talvez como tenha acontecido nos Estados Unidos com a morte do George Floyd, né? Não é possível que mais uma pessoa preta tenha morrido em nome do capital e a gente fique mais uma vez aqui achando que foi só mais um sacrifício necessário para se manter as coisas do jeito que elas são.